O povo olhou para Jesus e disse: se ele soubesse quem é ela, se ele soubesse a situação desta mulher, quem era esta mulher, ele não deixaria essa mulher fazer isso que ela está fazendo. E muitas vezes vemos atitude dentro até da própria igreja. Vemos atitude comuns sobre a nossa vida do dia a dia, nas igrejas, nos ministérios, ou através do ciclo de oração, vemos atitude. E outrora criticamos certas atitudes. Mas tem atitude na minha, na tua vida, que é atitude de querer uma mudança. Tem atitude que nós fazemos, que queremos uma mudança na nossa vida. E quando você ficar se importando, o que as pessoas vão falar de você, o que as pessoas vão dizer de você, você não vai ser nunca vitorioso. Você nunca vai se libertar. Você nunca vai ser uma nova criatura se você olhar para a situação, olhar para o povo. Olhar aquilo que você vai fazer. Aquilo que não há necessidade de você fazer. Vai gerar crítica. É verdade. Gera crítica. Mas certo de uma coisa, eu sei. Gera libertação. Gera transformação. A atitude daquela mulher, a atitude de pecadora, a atitude de sair do pecado, a atitude de sair do lamaçal do pecado, não ser mais uma mulher pecadora. Ela queria uma nova identidade, aquela mulher queria uma nova saída, uma nova vida. E a atitude dela foi essa: entrar nessa casa e correr aos pés de Jesus, se abaixar ao extremo e ungir os pés do Senhor Jesus com aquela mirra, com aquele guento perfumado, que era um perfume. Aleluia. Atitude criativa. Uma atitude de necessidade, que ela queria uma mudança na vida dela. Aquela mulher era criticada. Aquela mulher é olhada na sociedade como uma prostituta. Uma mulher, uma mulher sem caráter, sem valor. Mas ela não se importou com a situação. Ela não se importa com as críticas. Ela não se importa com o povo que está vendo, que ia ver a situação. Ela se importou foi com a vida dela. Aquela mulher se importa com a vida dela. A vida dela. Queria uma mudança na vida dela. A atitude desta mulher foi uma atitude honrada. Foi uma atitude de gratidão. E quantos estavam ali na casa daquele fariseu, nenhum deles teve a atitude de pegar uma bacia que era de costume e lavar os pés do Senhor Jesus, lavar as mãos do Senhor Jesus. Nenhum deles teve uma atitude como essa. Isso cria uma inveja. Isso criou uma inveja, um desconforto ao povo, aquele povo. Até os próprios discípulos de Jesus criticaram. Tem coisa que na minha, tua vida vai gerar crítica, é verdade. Tem coisa que na minha, tua vida, no teu chamado, na tua caminhada vai gerar crítica. Do teu pastor, do teu líder, das pessoas, dos inimigos, dos fariseus, dos falsos amigos, das falsas religiões, das falsas igrejas, das falsos irmãos. Isso vai gerar na tua vida. E essa mulher, ela entra na cena, ela entra naquela casa, senta na mesa, escuta a palavra, daqui a pouco ela começa a correr aos pés de Jesus e lavar os pés do Senhor Jesus. Uma atitude de certeza. Aquela mulher sabia quem era Jesus.
Mas como é que aquela mulher sabia quem era Jesus? Enquanto o povo, os fariseus, criticaram a atitude daquela mulher. Até disseste assim, se ele soubesse quem era essa mulher, ele não deixaria ela fazer tais coisas. Se esse fosse um profeta de verdade, saberia que essa mulher não teria atitude. Ela não era digna de estar lavando os pés dele. Se ele fosse um profeta. Os fariseus criticaram. A crítica dos fariseus acerca daquela mulher e acerca de Jesus, até Jesus recebeu recebeu o cajado. A crítica dos fariseus. Se soubesse que essa mulher é uma pecadora, ele não deixaria fazer tais coisas, tal atitude como essa. Mas Jesus conhece o coração. Jesus sabia que a atitude desta mulher era atitude de necessidade, atitude de valor, de carinho, de afeto. Aquela mulher precisava de uma libertação. Aquela mulher precisava reconhecer que Jesus poderia mudar a vida dela do pecado, da natureza do pecado, para uma nova vida, uma nova criatura. E ela depositou. Ela corre aos pés do seu Jesus e faz aquela atitude. Ela se ajoelha aos pés do seu Jesus e começa a lavar os pés do seu Jesus com aquele unguento. Lava os pés do seu Jesus. E ela enxuga com seus próprios cabelos. Atitude daquela mulher. Atitude de necessidade. E o choro daquela mulher chorando. E as lágrimas daquela mulher caíam aos pés de Jesus. Sinal de mudança. Sinal de dizendo assim para Jesus: muda a minha natureza. Muda a minha essência. A minha natureza. Muda a minha vida. E Jesus, ele observou a vida dessa mulher. Atitude sábia. Uma atitude de sabedoria, de necessidade. E as críticas começou a ser apontada. Irmão, para criticar tem muitos. Para apontar tem muitos, querido. Tem muitos aí que estão apontando. Aponta a sua vida no ministério. Aponta a sua caminhada, os seus passos. E eles falam que são profetas. Eles falam que são discípulos. Eles falam que são homens de Deus e mulheres de Deus. Dessa forma, são fariseus. Eles são fariseus. Está no mesmo patamar dos fariseus que acusaram aquela mulher da situação. Se eles se tornam os fariseus publicanos, eles mesmos se tornam juízes e advogados e dão sentenças para as pessoas, sem saber que as pessoas precisam de uma libertação. Jesus disse: vem e comprai e comei sem dinheiro. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele tem alimento para a sua alma. E aquela mulher, ela queria uma mudança. Aquela mulher não queria ser vista à sociedade. Aquela mulher não queria se mostrar para ninguém. Aquela mulher precisava de uma libertação. E ela veio à pessoa certa, que era Jesus. Jesus, ele é o libertador de Israel. E quando os fariseus criticam, e quando todos apontam a atitude daquela mulher não olha para nada, a atitude, o foco dela é lavar os pés de Jesus, é pedir misericórdia, clemência. Aquela mulher reconheceu
quem era Jesus. Enquanto os fariseus, enquanto os próprios discípulos criticaram a atitude daquela mulher. Mas Jesus, ele nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquela mulher queria trocar o fardo pesado com o fardo do seu Jesus. Aquela mulher queria uma libertação e ela conseguiu, ela obteve. Atrair a atenção de Jesus. E tem pessoas que estão no ministério com arrogância, nas igrejas com arrogância, e não tem sabedoria e visão para ver as atitudes das pessoas que querem receber a bênção e a vitória da parte de Jesus. Enquanto as igrejas perdem a visão, enquanto os discípulos perderam a visão, os fariseus, Jesus continua tendo a visão que aquela mulher precisava de uma mudança. E ela foi a pessoa certa. Ela foi aos pés certos, o homem chamado Jesus, o Filho de Deus. E aquela mulher rogando aos pés do seu Jesus, enxugando com seus próprios cabelos, e as lágrimas daquela mulher descendo sobre os pés de Jesus, sinal que queria uma vida nova, que queria sair da lama do pecado. Aquela mulher queria ser uma nova criatura, queria ser chamada de serva, de mulher de Deus, não queria ser chamada mais de prostituta, de mulher pecadora. Ela queria uma vida nova. E muitas vezes as pessoas, para obter uma vida nova, tem que arrancar as críticas. Tem que mudar a sua atitude. Não se preocupar com as suas atitudes. Se for para receber a bênção do Senhor Jesus, se humilhe, porque os humilhados serão exaltados. Eu quero dizer que Deus, ele vai te honrar. Como aquele cantor, ele canta aquela música. Deus vai te honrar e vai mudar a tua vida. Ele cuida de ti. Ele cuida bem. Só Ele a saída. A saída que aquela mulher precisava estava em Jesus. A única atitude, a situação, a cena, o único projeto, a prova de escape foi a casa daquele fariseu. E aquela mulher indo naquela casa também, senta à mesa, e ela começa a ouvir a mensagem, o sermão de Jesus. E ela não aguenta. O coração dela se abre e vai ungir os pés de Jesus, sinal de humilhação, de honra. Eu quero que o Senhor Jesus, nesse dia, Ele possa te honrar. Faça como aquela mulher. Se lance aos pés de Jesus. Se lance aos pés de Jesus, é a necessidade que você precisa. Se lance. Vamos se lançar aos pés de Jesus. Vamos se lançar aos pés daquele que pode mudar a nossa natureza do pecado para a vida eterna. E aquela mulher não se preocupou com as críticas. Aquela mulher se preocupou com sua vida. Ela queria uma mudança. E muitas vezes a mudança, a atitude, aos olhos de muitas pessoas, vai ser criticado. A você para receber uma vitória, da parte do Senhor alcançar o milagre, tem atitude que é de vitória. Tem atitude que é o impulso da necessidade. Aquela mulher queria uma vida nova. Aquela mulher queria sair daquela acusação do diabo. Aquela mulher era ouvida na sociedade como uma prostituta, como uma pecadora. Vai passando aí, ó. É pecadora, é prostituta. E aquela mulher queria uma vida nova. E você nessa manhã, tome posse dessa palavra.
Jesus, ele tem uma palavra para a sua vida. Em nome de Jesus. Deixa ele fazer a tua vida. Deixa ele mudar a tua natureza. No nome de Jesus. Amém? Deus é fiel. Para a glória de Deus.